Estamos no mês de julho e logo sairão os primeiros lançamentos, os primeiros teasers do nosso querido EAFC 27. E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com você para falarmos aqui sobre o que eu espero desse EAFC 27, sobre as coisas que eu estou aguardando e sobre coisas que eu acredito que realmente devem acontecer no game. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus, sou produtor de conteúdo relacionado a futebol e como estamos chegando próximo aí ao lançamento do EAFC 27, resolvi aqui fazer esse vídeo para nós podermos conversar um pouquinho aqui sobre coisas que eu quero que aconteçam no EAFC 27, sobre coisas que nós já sabemos que possivelmente vai acontecer, para nós podermos aí ter uma ideia sobre como vai funcionar esse novo jogo da EA, sobre esse novo jogo do nosso antigo FIFA. E uma das coisas que eu espero profundamente é a atualização, né, dos clubes, e que não seja apenas isso, porque nos últimos 5 EAFCs ou FIFA, seja lá como você queira chamar, eu senti que houve apenas uma atualização de clubes, a jogabilidade se mantém a mesma, são poucas as cutscenes de mudança e eu quero realmente que seja um jogo transformador. Eu estou muito ansioso para visualizar e para poder jogar também a respeito desse novo EAFC 27. E assim, tem tudo para ser o melhor jogo da franquia. Ah, Matheus, mas você fala isso como todo mundo fala, todo ano. Ah, porque vai ser o melhor jogo. Cara, teremos um jogo lançado após a Copa do Mundo, né? Essa Copa do Mundo que tá realmente insana. Temos aí 4 semifinalistas que já foram campeões do mundo. Nós temos uma França, Inglaterra, que pode finalmente fazer com que o troféu volte para casa. Temos a Argentina, que pode trazer o bicampeonato mundial seguido. Então, nós temos muito o que explorar nesses jogos. Mas para começarmos a falar aqui sobre EAFC 26, eu queria primeiro falar sobre coisas que eu sinto que podem ser que estejam chegando, e a primeira delas, é claro, obviamente, você também já pensou isso quando saíram as primeiras informações, eu coloco em aspas porque ainda não há nada oficial, é de que possivelmente teremos, finalmente, graças ao nosso Samir Chaldi, se tudo se confirmar, teremos o retorno do Campeonato Brasileiro licenciado no EAFC e, graças a Deus, se isso realmente se confirmar, acredito que vai ser a melhor notícia do EAFC inteiro. Para mim, se não houver 0 atualizações de jogabilidade, de Ultimate Team, de modo carreira, e apenas houvéssemos a inserção do Campeonato Brasileiro, eu já ficaria muito feliz. Então, o Campeonato Brasileiro voltaria aí depois de cerca de 13 anos ao FIFA, gerando aí uma comoção nacional aqui no país, porque se o jogo já se vende por si só, por ser de uma marca importante, por ser um jogo que domina o aspecto esportivo do futebol nos games por aí, por mundo afora, obviamente, se você voltar com o Campeonato Brasileiro, você vai ter muita margem. Vai ter margem para modo carreira, vai ter margem para modo carreira jogador, modo carreira treinador, vai ter margem para muitos acontecimentos, como por exemplo a Libertadores, que já está licenciada, o Campeonato Brasileiro, para termos uma oportunidade de podermos jogar com jogadores sem ser genéricos, sem você ter o Jairzinho de 35 anos, atacante ali do Corinthians. Você vai ter o elenco do Corinthians licenciado, você vai ter o elenco do São Paulo, o elenco do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, e você não vai precisar ficar comprando pets afora, né? Eu tô cansado de ter o PES 2019 e ficar atualizando todo ano para poder jogar com os times brasileiros. Se realmente tivermos a inserção do Campeonato Brasileiro de volta ao EAFC, para mim já vai ser uma nota 10. Outra coisa que o Campeonato Brasileiro também poderia trazer pra gente que gosta de futebol e que gosta de modo carreira é fazermos um modo carreira com times brasileiros. Obviamente que eu fazia assim o meu modo carreira, iniciava lá em 2014, iniciava com São Paulo, uma equipe licenciada,
uma equipe que jogava Copa do Brasil, que jogava Libertadores e Campeonato Brasileiro, fazia 2 temporadas, me transferia para algum clube de fora. Agora, com esse possível retorno do Campeonato Brasileiro, obviamente que o jogo vai ter um apelo nacional muito maior. Uma coisa, e isso fecha o primeiro ponto, que é a inserção do futebol brasileiro de volta ao IFC 26, né, 27 no caso. Outra coisa que eu espero bastante no IFC 27 é os ajustes do modo carreira. E quais ajustes são esses? Né? Tem um ajuste muito importante que eu desejaria de ver no modo carreira do IFC 27, que é termos o controle ainda maior, né, das categorias de base do elenco. Eu estou cansado de ficar contratando olheiro, e aí esse olheiro é sempre nos 2 primeiros dias do modo carreira. Ele vai lá, de acordo com nossas análises, vimos aqui que o jogador Leandro Fonseca tem uma grande chance de se tornar um potencial. Teremos que ter cuidado com ele e tudo mais. E aí você vai lá, contrata ele, porque ele já tem 16 anos, já é possível contratá-lo e tá lá o potencial 94. Eu quero ter a chance de poder mexer nesse sistema. Eu quero poder contratar os olheiros, como já é feito normalmente no IFC, né? Aqueles olheiros com X de estrela, às vezes 4, 5 estrelas, escolher as posições, mantém tudo bonitinho, escolher as posições que eu quero reformular no meu time, escolher talvez um zagueiro, um lateral esquerda, que falta para o seu time mesmo, que você precisa no modo carreira, e aí buscar atletas de promissores, né? Aqueles que têm o overall muito maior, né? Que são as grandes promessas. Eu quero poder continuar fazendo isso, só que eu quero uma imersão maior. Matheus, como é que você faria para ter uma imersão maior? O IAFC já mostrou que ele tem capacidade para isso. Eu gostaria de poder mexer nas estruturas do clube. Isso seria simplesmente uma das evoluções mais bem vistas, na minha opinião. Você poder escolher lá, o setor de treinamento vai ter foco em tática, então aí você compra mais computadores, você compra mais equipamentos tecnológicos para sua equipe. Matheus, e como é que você faria isso? Porque dá para fazer isso, e dá para fazer, e só não foi feito porque eu acho que a EA tem um pouco de preguiça, porque você consegue ali fazer diversas cutscenes de construção, né, durante o jogo, então seria muito fácil e muito simples colocar lá. Você vai lá e constrói. Você pode colocar no menu mesmo que eles utilizaram ali no modo carreira jogador. Por exemplo, que você gasta um determinado dinheiro que você recebe para você treinar mais, para você viajar mais. Então seria uma possibilidade no modo carreira treinador de você conseguir ver que o seu comando sobre a estrutura do elenco, sobre como o elenco vai se portar, sobre o que ele vai atrás, se tornaria muito mais fluido. Outra coisa que no modo carreira me incomoda bastante é a questão aí das contratações. Eu gostaria bastante de termos mais cutscenes. A cutscene que nós temos disponíveis no IAFC 26 são cutscenes muito boas, mas é a mesma cutscene. Depois de você ver 2 vezes, gostaria de ter novos locais em que os dirigentes e os atletas interagem. Você pode ter novos modos de contrato, como por exemplo, em vez de você contratar um jogador num período de 3 anos, de 5 anos, você coloca lá um período aí de 6 meses com extensão de contrato, caso o clube chegue até a 2ª divisão, caso o clube consiga o acesso à 1ª divisão. Acho que isso seria muito bacana. Mas é mais difícil, o jogo ele pede outras coisas, o jogo ele pede um olhar um pouco mais imediatista na questão de um modo carreira. Então, apesar de ter essa vontade de poder controlar mais o aspecto de introdução da construção do clube, acredito que vai ficar mais do mesmo. Acredito que não teremos aí uma mudança muito drástica no modo carreira de técnico. Agora, no modo carreira de jogador, eu espero realmente que hajam mudanças não só
na questão de jogabilidade, porque eu acho muito bacana, eu gosto bastante da visão de jogador, de você controlar apenas um. Você tem a opção de controlar mais, mas eu também gostaria de que houvesse mais arquipélagos. Os arquipélagos que tem no jogo, eles são muito bons, né? E o modo carreira, ele te permite você ter novas experiências. Mas depois de 2 temporadas, o modo carreira ele se torna mais do mesmo. Ele fica repetitivo e tanto que você cansa e você tira. Eu gostaria que tivéssemos nesse modo carreira, por que não um ao vivo? Né, você tem ali uma arena onde os jogadores se encontram para desafios abertos, né? Por exemplo, você não precisa interagir com a carreira de outro jogador, mas no modo online você pode fazer com que os jogadores se encontrem, né, em uma sala virtual e vocês possam fazer desafios, como por exemplo desafios de falta, desafios de pênalti, desafios de escanteio, nem que você coloque outros jogadores controlados pela CPU, pela máquina para fazer esse tipo de desafio, mas ter esse online, né, ainda mais no modo carreira, que é algo mais singular, você poderia manter um contato entre os jogadores sem fazer com que os modos carreiras fossem interrompidos, né, ou fossem divididos. Por exemplo, eu tô aqui, comecei o meu modo carreira no ano de 2027, no EAFC 27, ou no final de 26, como normalmente acontece. Você vai para o online e aí você joga com pessoas da sua região, que moram próximos a você, que estão online, e aí vocês podem fazer desafios juntos, vocês podem fazer tarefas juntas, você também teria algo mais realista, como por exemplo da 2K, de você poder talvez comprar um carro, talvez fazer uma viagem, o que seria muito interessante e muito imersivo, mas é algo que eu quero pro EAFC 27 e acredito que não vai rolar. Então muita coisa nós esperamos que possa acontecer, mas é muito difícil disso rolar. Coisas que são palpáveis para mim, Matheus, e que para mim necessitam acontecer. Uma coisa que eu preciso que aconteça no modo carreira é aumentar a longevidade, aumentar diferentes cenários durante o game. Porque no modo carreira treinador, tem lá, fulano se lesionou, você precisa substituir. E eu gostaria muito que os jogadores não ficassem tão genéricos durante o game tão rápido, porque dá 3 temporadas, você já não tem Cristiano Ronaldo, você já não tem Neymar, você já não tem Messi, você já não tem talvez o Mbappé, talvez você não tenha esses jogadores que são muito bons e que eu acho que poderiam durar mais um pouquinho. Acredito que se eles fizessem um comando, por exemplo, o jogador se aposentou, ele torna-se ali um jogador nível totem, sabe? Um totem, como funciona? É um jogador ouro. E aí ele fica lá disponível para você poder contratá-lo. Você pode fazer um contrato aí de 6 meses, fazer um contrato de 1 ano no seu modo carreira. Eu acho que aumentar também a questão de novos grandes talentos, porque no modo carreira, depois que o modo carreira começa a ficar enjoativo, quando você joga muito, quando você não para, na 3ª temporada você vai continuando, por exemplo, 2027, aí o cara vai jogar até 2043, e aí todos os jogadores já são simplesmente genéricos. Eu acreditaria que seria muito mais legal a FIFA fazer um sistema para que esses jogadores houvessem um reboot deles, né, com outros nomes, com outras nacionalidades, mas manter o mesmo overall, manter pelo menos de início, né? Um exemplo, o Valverde inicia no EAFC 27, vamos colocar aqui, com 30 anos. E aí você tem os outros FIFAs que pegam desde 26. E aí você transforma o Valverde, em outro nome. Você coloca, sei lá, Matheus. E aí, nos 26 anos, ele tem overall 79, ele tem overall 80, para você conseguir manter esses jogadores ativos, apesar de ter nomes genéricos e tudo mais, você consegue manter o game ativo e fluindo, para não ter um Sivaldo, overall 96 com 19 anos, jogando lá no seu modo carreira, e aí você vai lá e contrata ele sem saber quem que é, sem saber salário, sem saber nada. Então, acredito que essas pequenas mudanças no modo carreira
podem transformar a gente aí em mais apaixonados pelo EAFC. Outra coisa que eu quero muito é o licenciamento do Campeonato Brasileiro. É o licenciamento do Campeonato Brasileiro por completo. Não precisa nem ser o B, só o Campeonato Brasileiro da Série A. Fazem 12 anos que nós não conseguimos jogar com times brasileiros porque não há o licenciamento. E a FIFA, ela consegue licenciar. Ela consegue porque a gente viu no EAFC 26 agora que eles trouxeram o Neymar na seleção brasileira, eles trouxeram os jogadores que estão convocados para a Copa do Mundo para as seleções, então eles conseguem fazer isso. E se eles conseguirem, vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom para você que joga modo carreira, de poder comandar os times brasileiros, de poder comandar os jogadores, de poder contratar, por exemplo, o Caleri para ele jogar no seu time do coração, você poder contratar jogadores dos seus clubes brasileiros, né, você contratar jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, para você poder jogar o modo carreira na Libertadores com o São Paulo, com o Flamengo e com o Corinthians e tentar vencer esse título. Seria muito interessante se isso acontecesse, obviamente. Então, para resumir aqui, coisas que eu espero no modo carreira. O modo online, né, que vai continuar sendo o carro-chefe do FIFA, ele vai continuar existindo, né, mas que eles deem atenção ao modo carreira, que eles deem a atenção que a gente merece, que eles licenciem o Campeonato Brasileiro por completo, né? O Samir Chaud disse que há negociações para que isso aconteça. Eu espero realmente que isso ocorra para que eu possa jogar o modo carreira com o Vasco se eu quiser e tenha todos os jogadores licenciados. Mas e a sua opinião? O que você espera do EAFC 27? Espera alguma dessas coisas que eu comentei aqui? Espera alguma outra coisa que eu não disse? Espera que haja atualizações de elenco, né, no próprio FIFA 27 para você não precisar ficar comprando outros FIFAs? Eu já tive essa ideia e infelizmente a notícia não é boa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Viva futebol, viva EAFC. Fui!